Em 2016, a agência me mandou trabalhar para um partido político, na parte de design e comunicação. Quando as eleições se aproximaram, o trabalho virou um inferno. Houve dias em que ficamos 48 horas seguidas dentro do prédio. Dormíamos sentados e comíamos no próprio escritório. No andar de baixo, alguém cozinhava, e a cada 3 horas subiam pratos de comida. Foi lá que conheci a Laura. Ela trabalhava na contabilidade. Seu escritório ficava atrás do meu e conversávamos nos intervalos mortos, quando só restava esperar por dados ou números. Chamou minha atenção o fato dela nunca mencionar amigos, planos ou família. Só falava do pai. Sempre do pai. A campanha terminou, fui para outro trabalho e deixamos de nos ver. 2 anos depois, do nada, começaram a chegar mensagens dela. Primeiro uma, depois 20. Você está aí? Amigo, responde. Posso te ligar? Disquei antes mesmo que ela confirmasse. A chamada caiu, mas imediatamente chegou outro texto. Desculpa incomodar, não tenho ninguém. Meu pai está morto, você pode vir? Era quase 10 da noite. Minha esposa leu tudo. Não discutimos muito, saímos direto para a casa da Laura, que ficava perto de um Burger King. Laura abriu a porta com o rosto completamente desfigurado. Estava com os olhos inchados, como se estivesse há dias sem dormir. As mãos tremiam e deu para ver quando serviu água de uma jarra. Minha esposa não tomou. Eu tomei, pois a boca estava seca de nervoso. Sentou-se diante de nós e começou a falar. O pai estava doente havia 12 anos. 12 anos deitado numa cama de solteiro encostada na parede, embaixo de uma janela que nunca abriam porque ele insistia que algo se espiava por ali quando a noite caía. No começo eram só dores nas pernas, depois febres que subiam para mais de 40 graus sem nenhuma infecção. Aos poucos ele deixou de andar, depois de sustentar o próprio peso. No final não conseguia nem virar sozinho na cama. Dizia que os ossos ardiam e que sentia como se algo por dentro estivesse cozinhando seu corpo. Com o tempo, o corpo foi perdendo força e controle. Espasmos torciam dedos e joelhos. Ele apertava a mandíbula com tanta força que às vezes mordia a língua. Às vezes amanhecia com sangue seco no canto da boca. Perdeu o controle de tudo. Precisavam limpá-lo diariamente e às vezes, várias vezes no mesmo dia. A pele das costas se abriu em feridas profundas, com a carne vermelha supurando. As febres vinham com delírios. Dizia ouvir vozes no corredor e que alguém ficava parado ao lado da cama olhando para ele. Suplicava para não apagarem a luz, porque eles se aproximavam quando ficava escuro. Insultava, era ingrato, gritava pela janela para que quem estivesse passando na rua soubesse que quem cuidava dele estava o castigando. A mulher que cuidava dele, sua segunda esposa, aguentou anos, até que um dia foi embora sem se despedir. Foi então que Laura ficou sozinha com ele. Sozinha para carregar, limpar e virar o corpo para não abrir mais feridas. Dormia pela metade com medo dele se afogar na própria saliva ou ficar rígido num espasmo. Eu não aguentava mais, disse ela. E eu também não era boa filha, respondia mal. Me dava raiva ouvir ele reclamar o dia inteiro. Às vezes deixava a noite cair e a casa ficar às escuras, e era aí que as crises começavam. Às vezes a luz se apagava sozinha, e logo vinham os tremores nas mãos e o corpo ardendo. Precisava vigiar os interruptores, porque se demorasse muito vinham os espasmos fortes, a respiração curta, os balbucios e as conversas com alguém que ninguém mais via. Aquela noite foi diferente. Laura, farta, subiu até o quarto para apagar a luz. Ela disse que viu o pai ficar rígido, suar e abrir os olhos como se visse algo acima dela. Sabia o que viria, sabia que precisava acender a luz ou cuidar dele, como sempre fazia. Mas ao invés disso, desceu para a cozinha, pegou uma fatia de pão da sacola,
Colocou na mesa e passou margarina com a faca. As mãos tremiam enquanto ela fazia isso. No andar de cima, ela ouvia os impactos dos espasmos contra o colchão. A cabeceira batia contra a parede. Deu uma mordida no pão. Ficou de pé, mastigando. O pão ainda estava na mesa quando chegamos. Só tinha uma mordida. O que quer que Laura estivesse dizendo naquele momento se interrompeu com um golpe no andar de cima. Um impacto forte contra algo duro. Depois outro e outro. Minha esposa se enrijeceu. "Quem mais está na casa?" ela perguntou. Laura nem olhou para o teto. "É ele. Está assim faz tempo." Senti um frio no estômago. Disse que chamássemos uma ambulância e que ainda podiam fazer alguma coisa. Disse isso embora eu mesmo não soubesse o que. Laura levantou a mão e me interrompeu, olhando direto para mim sem lágrimas. "Não, agora não." Então soltou o que me gela até agora enquanto escrevo isso. "Meu pai está morto faz tempo e não para de se bater." Minha esposa levantou devagar do sofá como se qualquer movimento pudesse piorar as coisas. Caminhou até a porta, mas não saiu. Eu não me movi. Tinha medo, mas não sabia do que exatamente. De subir, de não subir, de ser verdade, de ela estar inventando. O som de qualquer jeito era inconfundível. Era algo pesado batendo contra a parede, contra a madeira e arrastando a cama. Imaginei o corpo suspenso, sacudindo sozinho, como se alguém invisível o estivesse usando. De repente, silêncio. "Morreu de manhã", disse Laura com a voz falhando. E não parou desde então e falou comigo. Minha esposa olhou para ela. "Quem?" "Ele", respondeu Laura. Então limpou o nariz com a mão antes de continuar a falar. Me pediu para ajudar com a bala, para tirar da cabeça. Disse que era por isso que não ia embora, que agora que tinha morrido ia descansar. Mas a bala estava enfiada no cérebro. E precisava tirar. Engolimos seco. "Ele não podia ficar de pé", sussurrou Laura. "Tinha anos que não se levantava, e agora se você subir, vai ver ele de pé em cima da cama." Ficamos olhando para um ponto fixo na parede. "Achei que estava sonhando ou que enlouqueci", disse Laura. Então os impactos voltaram. Fortes. Muito fortes. Ficamos em silêncio na sala, olhando para a escada e esperando que dali surgisse alguma explicação lógica. Silêncio. Depois passos arrastados. Um golpe no primeiro degrau e o som de algo raspando na parede. Primeiro vimos os pés inchados, roxos e descalços. Depois as pernas torcidas em ângulos que pareciam de uma pessoa que sofreu acidente de carro. Os joelhos dobravam para lados estranhos. Depois o tronco e a camiseta grudada ao corpo por manchas escuras. E por fim, o rosto, ou o que restava dele. Inchado ao ponto de parecer querer estourar. Ele parou no fim da escada. A cabeça pendia para um lado, mas os olhos estavam abertos. E olhavam fixo para a própria mão. Minha esposa me puxou pelo braço antes que eu reagisse. Senti as pernas se moverem sozinhas quando saímos da casa. Cruzamos a porta, entramos no carro e não olhamos para trás. Enquanto eu ligava o motor, Laura gritava. Depois ligou no celular. Uma vez, outra e mais uma. O telefone vibrava na minha mão, mas eu não queria atender. Não queria ouvir a voz dela. Não queria saber o que estava acontecendo lá dentro. Passei o celular para minha esposa e disse: "Desliga e bloqueia." Ficamos calados, com a boca seca. Voltamos para casa e naquela noite não dormimos. Na verdade, não dormimos bem até hoje depois disso. Olá a toda a família do Diário dos Pesadelos. Meu nome é Glória e tenho 41 anos.
Desde sempre vivia em Primeira Cruz, no litoral do Maranhão. Foi aqui que conheci Rogério, meu esposo, com quem já sou casada há vários anos. A razão de eu contar tudo isso é porque esta história é dele. Uma história que ele me contou há muito tempo e que agora quero que mais pessoas escutem, porque é muito estranha. E acima de tudo, porque nem ele mesmo sabe o que foi que encontrou naquela noite, que talvez seja a mais estranha de toda a sua vida. De certa forma, eu apenas repito o que ele viveu, porque até hoje me dá arrepios imaginar ele caminhando na escuridão, com aquela coisa se movendo na areia. Bom, para não prolongar demais, conto que tudo aconteceu no ano de 2007. Foi numa noite, ou melhor, numa madrugada em que ele se levantou às 4 da manhã, como sempre fazia para trabalhar na pesca, que é a profissão dele. Meu esposo conta que o ar ainda estava fresco, com aquele cheiro forte que percorre toda a noite. Na noite anterior havia caído uma garoa fina, e o chão ainda estava meio molhado. Ele me disse que, embora o céu parecesse limpo, dava para sentir uma calmaria estranha, como se o vento trouxesse um mau presságio. Rogério vestiu a camisa velha que sempre usava para pescar e pegou sua lanterna de mão, aquela já toda batida, mas que ainda iluminava razoavelmente bem. Depois desceu pelo mesmo caminho que leva direto à praia, enquanto comia um pedaço de pão que tinha sobrado do dia anterior. Ele pensava que talvez aquele dia rendesse uma boa pesca, porque o mar estava muito tranquilo. A praia, como sempre àquela hora, estava completamente deserta. Só se ouvia o som suave das ondas, o grito distante de alguma ave e o barulho de seus próprios passos se arrastando sobre a areia. Mas na metade do caminho, ele notou algo estranho. Segundo ele, em meio à escuridão, a uns 15 metros de onde costumava deixar o barco, conseguiu ver um vulto se movendo na areia. Aquilo não era uma sombra comum, porque parecia escavar, se mexendo de um lado para o outro como se estivesse procurando algo enterrado ou tentando abrir um buraco ali mesmo. A primeira coisa que ele pensou foi que poderia ser um cachorro de rua, algum daqueles que às vezes descem em busca de restos de peixe ou lixo. Mas naquela madrugada não se ouvia nenhum cachorro, nem gato, nada. Na verdade, tudo estava silencioso demais. Ao ver aquilo, ele sentiu que não devia se aproximar. Mas a curiosidade, aquela mesma que o acompanhou a vida inteira na pesca, falou mais alto e ele quis descobrir que animal era aquele ali. Enquanto avançava, o vulto continuava escavando freneticamente, jogando areia para os lados, como se estivesse desesperado ou como se seu focinho estivesse sentindo algo muito profundo. Meu esposo me disse que ficou observando por alguns segundos, tentando fazer os olhos se acostumarem à escuridão. Mas a forma não parecia normal. Aquilo não era um cachorro comum. Era maior, mais largo, com um lombo que parecia brilhar sob a pouca luz da lua. E quando ele acendeu a lanterna, foi ali que sentiu que algo estava errado desde o começo. Algo que não era humano estava diante dele. A luz bateu direto na coisa, e ele viu que aquilo se parecia com um cachorro, mas não era um cachorro. O corpo era maior, do tamanho de um porco adulto, embora fosse magro, com a pele preta e brilhante. Parecia que aquele negócio estava molhado, mesmo com a areia ao redor aparentemente seca por cima. Dava para ver que respirava e que as patas eram longas, porém estranhas e tortas. E o focinho? O focinho não era de cachorro. Era achatado e largo, como o de um porco, mas mais enrugado, como se a pele estivesse se desfazendo. Mesmo assim, ele disse que não tinha cheiro nem de porco nem de cachorro. Aquela coisa cheirava a algo morto que tinha passado muito tempo no mar. Meu esposo começou a andar para trás, achando que aquele negócio iria avançar quando o visse. O animal levantou a cabeça e olhou diretamente para ele. Não foi como se seus olhares se cruzassem de verdade. Rogério diz que aqueles olhos pareciam 2 poços fundos onde não se vê nada. Ele sentiu uma pontada no estômago
um calafrio como nunca tinha sentido antes, nem mesmo durante as piores tempestades. Mas em vez de atacá-lo, a coisa fez algo que ele jamais imaginou. Recuou como se tivesse sido surpreendida por ele, como se meu esposo fosse o verdadeiro monstro. A coisa soltou quase que um grunhido misturado com um choro, e então saiu correndo em direção ao mar. Não foi para as casas, nem para os morros, mas direto para a água, como se aquele fosse o seu lugar seguro. O mais estranho não foi o fato de ter corrido para o mar, mas o que aconteceu quando chegou à beira d'água. Meu marido jura que as patas não fizeram barulho algum e nem deixaram marcas na areia. Quando chegou à água, ele esperava alguma coisa, mas não aconteceu nada. Pensou até que o animal fosse nadar, porém quando entrou no mar, em um único movimento simplesmente se desfez, como se tivesse virado a própria água. Por mais que meu esposo iluminasse em todas as direções, ele diz que não ficou nem um rastro para puxar para o rabo. Não houve bolhas, nada. Aquele negócio simplesmente desapareceu. Ele ficou paralisado, sem saber se corria ou se continuava olhando para o nada. Com o passar dos minutos foi se acalmando. E conforme o sol começava a nascer, isso lhe dava um pouco mais de confiança. Depois de assimilar parcialmente o que tinha visto, ele voltou e observou o buraco estranho que o animal estava cavando. Cheio de curiosidade, quis descobrir que diabos aquela coisa estava enterrando ou desenterrando, já que nunca soube ao certo o que ela estava fazendo. Rogério se aproximou com calma do buraco e, com a lanterna tremendo na mão, chegou bem devagar. Foi então que viu sair dali uma espécie de vaporzinho, como se algo morno estivesse enterrado ali. Quando iluminou o interior, quase deixou a lanterna cair de susto. Lá dentro havia um monte de vísceras frescas de animal, ainda quentes. Ele não sabia dizer se eram de peixe, de ave ou de outra coisa que não deveria estar ali. O que ele lembra com clareza é que havia sangue fresco no buraco, e o cheiro era tão forte que precisou cobrir a boca. Parecia como se aquela coisa tivesse estado se alimentando ou enterrando sua comida. Enquanto recuava quase passando mal, ele se perguntava se o que a criatura comia vinha da terra ou se era algo que ela havia trazido do mar. Talvez algo que nós não conhecemos. Sem saber o que fazer e com o medo tomando conta de todo o corpo, decidiu que o melhor era voltar para casa. Não tocou no barco e não se aproximou mais da água. Apenas apagou a lanterna, pois sentia que a qualquer momento aquela coisa poderia voltar a se mover entre as sombras. Meu esposo caminhou rápido, quase correndo, e quando chegou em casa estava pálido, como se tivesse visto um morto. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele não quis falar. Só disse que havia algo andando pela praia, algo que aparentemente não era deste mundo. Dias depois ele me contou tudo isso, e cada vez que lembrava, a voz tremia um pouco. Depois daquela noite, embora tenha continuado a pescar, nunca mais saiu antes do amanhecer. Sempre esperava haver luz suficiente para enxergar claramente a areia e o mar. Dizia que não queria se encontrar novamente com aquilo, como se temesse que ainda estivesse lá, esperando por ele. Essa história ele contou por muito tempo e nunca conseguiu encontrar uma resposta. Algumas pessoas disseram que poderia se tratar de algum animal marinho ou algum tipo de criatura que vive nos oceanos. Talvez uma coisa que não conhecemos. Mas isso ainda o marca profundamente e lhe causa muitas dúvidas. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Ana Galmon e moro em um pequeno povoado de Veracruz, no México, chamado Vega de la Torre. A verdade é que me custou muito criar coragem para escrever isso, mas depois de passar vários dias ouvindo relatos enquanto fazia tarefas, senti que eu também deveria fazer o mesmo. Quero que você imagine como é crescer tendo que se acostumar com coisas que não têm explicação.
Isso acontece comigo desde que eu tinha aproximadamente 5 anos. Sempre vivi com meus pais e com meu irmão mais velho. Meu primeiro encontro com esse tipo de coisa aconteceu quando eu era muito pequena. Eu estava brincando sozinha no quintal da minha casa, como costumava fazer enquanto minha mãe estava na cozinha. Tudo parecia normal, até que tive aquela sensação muito clara de que eu não estava sozinha. Ao levantar o olhar, vi uma mulher alta, de cabelo muito escuro e comprido. Sua pele tinha um tom esverdeado muito estranho, e suas roupas pareciam como se tivessem saído debaixo d'água. Não consegui ver seu rosto com clareza, mas me lembro perfeitamente do medo que senti naquele momento. Gritei e corri até minha mãe, pedindo o rosário dela. Eu sabia que aquilo era usado quando estávamos com medo. Ela tentou me acalmar sem entender o que havia acontecido e sem conseguir compreender. O pior é que não aconteceu apenas uma vez. Eu a vi em mais 3 ocasiões. Ela nunca se aproximava muito, apenas aparecia, como se estivesse vigiando. Quando meus pais começaram a se preocupar com o meu comportamento, tomaram a boa decisão de benzer a casa, e a partir daí tudo voltou ao normal por um tempo. Aqui quero ressaltar algo importante. Naquela época, tínhamos uma vizinha da qual se dizia que praticava bruxaria. Nunca tivemos contato com ela, mas o lado da casa, que fazia divisa com a dela, sempre parecia diferente. Havia ali uma sensação extremamente incômoda. Os anos se passaram e eu cresci sem novas manifestações, até que eventualmente elas voltaram. Dessa vez já não eram tão visíveis, nunca como naquele primeiro contato, mas sim mais constantes. Minha mãe também começou a sentir coisas, como respirações próximas ao pescoço, a sensação de alguém atrás dela e ruídos sem explicação. Eles tentaram esconder isso de mim para não me assustar, mas pouco a pouco tudo voltou a me alcançar. No meu antigo quarto começaram a ser ouvidos sons. Alguém chorava baixinho, mas muito perto da janela. Eram sons tão reais que não aguentei por muito tempo e acabei usando aquele quarto apenas para guardar minhas coisas. A casa foi benzida várias vezes mais. Somos crentes em Deus e isso nos trazia certa tranquilidade, mas essa sensação nunca durava muito. Lembro-me de uma madrugada, por volta das 2 da manhã, quando eu estava sozinha em casa, com fones de ouvido. Embora eu não tenha chegado a escutar claramente, tive a sensação de que alguém falou comigo. Vocês já ouviram alguém chamar vocês mesmo estando com fones de ouvido em volume muito alto? Nunca sentiram isso? Pois eu senti. Me virei e a única coisa que vi foi uma coisa subindo as escadas e entrando no quarto dos meus pais. Uma sombra que eu reconhecia, que usava um vestido encharcado. Meu pai também começou a vivenciar coisas. Ele sentia como se alguém se sentasse em sua cama. Toques, ruídos e presenças. Com o tempo, tristemente, ele também começou a se acostumar. Há pouco tempo adotei um gatinho chamado Tijolo. Ele havia sido abandonado. Desde que chegou, passei a me sentir mais tranquila, como se a presença dele afastasse um pouco aquilo que me rondava. Mas há aproximadamente um mês aconteceu o mais forte de tudo. Naquela noite eu estava no meu antigo quarto fazendo tarefa, com o Tijolo ao meu lado. Comecei a sentir uma palpitação muito clara, como se alguém estivesse parado na porta me olhando. Tijolo não se afastava de mim. Decidi parar a tarefa e sair do quarto. Antes passei pelo banheiro e por uma pequena sala onde temos uma estante com uma Bíblia, imagens de santos e uma vela que sempre fica acesa. Entrei no banheiro com a porta aberta. Tijolo ficou por perto. Foi ali que aconteceu algo que não tem explicação. A vela se apagou. Eu ouvi como se alguém a tivesse apagado. E ao virar para a escuridão, senti como se flores batessem no meu rosto, como se alguém as tivesse arremessado em mim. Tijolo miou alto, entrando em alerta. Eu não soube o que fazer. Senti náuseas, tontura
e um medo muito intenso. Corri até minha mãe e acabei vomitando por causa do choque. Desde esse dia tento rezar todas as noites, mas continuo sentindo que algo permanece aqui. Algo ainda está muito perto. Tentamos não pensar muito nisso, porque quanto mais atenção damos, mais presentes parecem ser as manifestações. Evito ficar acordada até tarde, mas ainda assim, o simples fato de sair do meu quarto à noite me causa medo. Parece que, tristemente, aprendemos a conviver com o desconhecido. Talvez as coisas não aconteçam com tanta frequência como antes, mas sempre voltam. Mesmo fora de casa, sinto que isso me acompanha, como se não ficasse apenas aqui. Obrigada por quem leu ou ouviu minha história. Foi um fim de semana como tantos outros. O grupo de sempre estava se preparando para se encontrar na casa do Brian para beber antes de sair. Isso já era depois da faculdade. Todos nós tínhamos entre 23 e 25 anos na época. A casa do Brian costumava ser o ponto de encontro antes e depois das saídas, principalmente porque ele tinha um porão legal, onde os pais não conseguiam nos ouvir, e também porque eles eram tranquilos. Naquela noite éramos apenas nós quatro indo para alguns bares da região. Brian, Randy, Jake e eu. Quando todos chegaram, decidimos quem iria chamar o Uber e assim que isso ficou resolvido, saímos. Algumas horas se passaram entre vários bares mais simples e depois uma balada, até que em certo momento eu e o Brian decidimos voltar para casa. Estávamos cansados. Randy e Jake resolveram ficar mais tempo na rua. Acho que foi o Brian quem chamou o Uber de volta. Quando chegamos à casa dele, ele me ofereceu o sofá-cama no porão. Ele desceu comigo para me ajudar a montá-lo e enquanto estávamos lá embaixo, jogamos uma partida de FIFA. Sinceramente, eu sempre fui péssimo em FIFA, então ele me destruiu e eu não quis jogar de novo. Eu estava cansado e só queria dormir para tentar amenizar o efeito do álcool antes que a ressaca do dia seguinte ficasse ainda pior. Ele subiu, fechou a porta e eu fiquei sozinho na escuridão. A única coisa que impedia aquele porão de ser completamente tomado pela escuridão eram as luzes do relógio, do aparelho de TV a cabo e um leve brilho esverdeado vindo de uma mini geladeira da Heineken no outro lado do porão. Essa geladeira também produzia um ruído branco estranhamente relaxante que me ajudava a pegar no sono. Então tudo foi ficando escuro enquanto eu apagava como um bebê. Acordei e ainda estava escuro. Não sabia que horas eram, mas sabia que ainda era noite ou madrugada, seja lá como você queira chamar algo entre 3 ou 4 da manhã. Minha boca estava tão seca que eu mal conseguia movê-la. De forma bem idiota, não pensei em levar uma garrafa ou um copo de água antes de dormir. Depois de ter bebido tanto álcool, não era surpresa nenhuma ter acordado assim. Mesmo assim, eu realmente não queria me levantar. É aquela sensação conflitante muito familiar para qualquer pessoa que já acordou de ressaca e com sede. Tentei ignorar no começo. Virei de lado para olhar a mini geladeira da Heineken, para ver se tinha algo ali dentro, mas só havia bebida alcoólica. Então, por algum motivo, meus olhos correram para o outro canto do cômodo. No início, achei que minha visão estava me enganando, mas eu podia jurar que estava olhando para uma massa escura no canto do porão. Uma massa preta que eu não me lembrava de ter visto ali antes. Esperei um pouco, tentando deixar meus olhos se ajustarem melhor à escuridão, imaginando que aquela mancha fosse apenas um casaco pendurado em algum suporte. Mas quanto mais eu encarava, mais percebia que aquilo estava se movendo. Era uma pessoa. A quantidade de autocontrole que tive para não gritar foi absurda. Pelo tamanho daquela silhueta, eu sabia que não era o Brian. Sem entrar em pânico, eu precisava descobrir como sair dali. Depois de alguns minutos extremamente tensos, sentei na cama improvisada
e fingi que estava me espreguiçando, fingindo não ter percebido a pessoa no canto. Em seguida comecei a falar sozinho de propósito, murmurando reclamações por não ter levado água para o porão. Eu queria parecer alguém completamente alheio à situação, como se fosse apenas pegar água e não fugir ou alertar alguém. Levantei e comecei a caminhar em direção às escadas, o que também me fazia chegar mais perto da figura no canto. Talvez o momento mais tenso da minha vida tenha sido quando virei à direita para subir as escadas, torcendo para não ser agarrado. Quando comecei a subir, não corri nem nada do tipo. Fui devagar, de forma normal, para não levantar suspeitas. Mas quando já estava mais ou menos na metade da escada, dei uma olhada rápida para baixo. Aquela massa agora estava no pé da escada. E eu posso afirmar com certeza que era uma pessoa. Quase tropecei quando comecei a correr escada acima. Bati a porta do porão com força e a fechei. Em seguida subi correndo até o quarto do Brian, onde o sacudi para acordá-lo, gritando que tinha alguém no porão e que ele precisava acordar o pai dele. No meio daquela confusão, ouvi um estrondo vindo de baixo e gritei de novo. Meu amigo se levantou e fomos até o quarto dos pais dele, onde acordamos o velho dele. Eu disse que havia alguém no porão. Ele saiu da cama igual um doido, sem fazer perguntas, e desceu correndo os 2 lances de escada até o porão. Foi aí que ele percebeu que a porta estava completamente aberta. Quando eu mencionei que tinha fechado a porta, o pai dele gritou para ele ligar para a polícia, e ele ligou. Também percebemos que a porta dos fundos da casa estava aberta. Depois que nós 3 terminamos de verificar o porão, fomos para o quintal dos fundos procurar, depois para a frente da casa e, em seguida, para os quintais dos vizinhos. Tudo isso enquanto o Brian ainda explicava tudo para o atendente da polícia. Acho que ficamos procurando por cerca de 15 minutos até a polícia finalmente chegar. Eles fizeram uma busca completa e registraram oficialmente um relatório sobre o ocorrido. Ao final de tudo, alguns vizinhos começaram a acordar e sair de casa, perguntando se estava tudo bem. Nesse ponto, eu já estava completamente sóbrio, apavorado e querendo ir embora. Assim que a polícia foi embora, entrei para conversar com eles por mais um tempo. Me despedi e chamei um Uber para voltar para casa, recusando a oferta do Brian de me levar. Fiquei um pouco preocupado com eles naquela noite, mas eu não iria dormir naquele porão depois daquilo. E para ser sincero, nunca mais dormi lá. Ainda nos reuníamos para beber antes de sair e coisas assim naquela casa, mas a sensação naquele porão mudou por um bom tempo depois daquela noite. Sempre que eu estava lá embaixo, acabava olhando para aquele canto do porão e lembrando daquela noite, daquela massa escura me encarando. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu já enviei alguns relatos anteriormente para o canal, mas hoje quero contar o que aconteceu no final de 2024, enquanto eu trabalhava no estado do Mato Grosso. Pois bem, meu relato é o seguinte. Sou de São Paulo e, por questões de trabalho, precisei mudar temporariamente meu domicílio para o estado do Mato Grosso. Com isso, surgiu a necessidade de alugar um lugar onde eu pudesse descansar depois da jornada de trabalho. Acabei alugando um pequeno quarto, um pouco distante do meu local de trabalho, mas imaginei que seria apenas algo provisório até encontrar algo melhor. E assim os dias foram passando. Até que me apresentaram a minha chefe imediata, que por ironia do destino era a Gabi. Eu já a conhecia, pois havia sido minha namorada durante o ensino médio. Após a apresentação, durante uma hora de descanso, começamos a conversar. No meio da conversa, comentei sobre o lugar onde eu estava morando. Ela me disse que ficava bastante longe das instalações onde trabalhávamos e então me ofereceu uma pequena casa que havia comprado quando se mudou para o estado.
Quando se casou, ela passou a morar com o marido, e essa casa acabou ficando desocupada. Ela me ofereceu o imóvel por um valor bem menor do que o que eu estava pagando. Assim a casa não ficaria vazia e eu economizaria no aluguel. Aceitei imediatamente, sem imaginar tudo o que isso acarretaria. No dia seguinte, que era sábado, perguntei se ela poderia me mostrar a casa e conversar melhor sobre o arrendamento, e ela concordou. Fui conhecer o imóvel, acertamos o valor do aluguel, fizemos o contrato e entreguei o valor combinado de adiantamento. Naquela mesma tarde eu me mudaria após fazer uma boa limpeza. No entanto, ao marido dela não agradou nem um pouco a ideia de que eu fosse morar na casa, e ele deixou isso claro desde o início. Ele queria que um primo seu fosse o ocupante do imóvel, mas Gabi não concordava, pois já havia tido más experiências com esse primo e queria evitar problemas. Os dias transcorreram normalmente até que certo dia, o marido da Gabi apareceu na casa para fazer, entre aspas, alguns serviços de manutenção no pequeno jardim. Isso me pareceu estranho, já que naquele momento não havia necessidade, mas não dei muita importância e saí para trabalhar normalmente. O dia passou e, ao voltar para casa, senti uma sensação de peso no ambiente. Uma vibração estranha, como se algo não estivesse certo. Imediatamente fui até uma igreja próxima e comprei uma vela e um pouco de água benta. No entanto, jogar a água benta e acender uma vela com intenção de limpeza não resolveu completamente, pois o ambiente continuava esquisito. Durante a noite comecei a ouvir pequenas batidas nas paredes e um leve, porém constante, gotejar de água. Verifiquei todas as torneiras da casa, mas não encontrei a origem do som. Já de madrugada começaram a surgir batidinhas nas janelas e o som de uma cadeira sendo arrastada. Meu instinto foi me levantar, pois pensei que alguém tivesse invadido a casa, mas não havia ninguém. Arrumei a cadeira, conferi se todas as janelas estavam bem fechadas e me certifiquei de que as portas da cozinha e a principal também estavam trancadas. No dia seguinte contei o ocorrido a Gabi, e ela achou estranho que o marido tivesse ido à casa, já que a manutenção geral era paga à administração do condomínio. Mesmo assim, não deu muita importância. Porém, naquele mesmo dia à tarde, o marido dela apareceu novamente e, sem rodeios, me disse: "Bom, amigo, você tem 24 horas para sair daqui. Caso contrário, vai sair correndo." Achei que aquilo fosse apenas fruto de ciúmes ou raiva, então respondi que não precisava se preocupar, que Gabi era apenas uma amiga e, naquele momento, minha chefe direta. Expliquei que eu também era casado, tinha filhos e não tinha qualquer interesse nela além do profissional. Inclusive, a amizade ficava em segundo plano. Ele respondeu que isso era o de menos, que queria que eu saísse dali imediatamente, pois o primo dele queria ocupar a casa e ele faria tudo o que fosse necessário para que isso acontecesse. Antes de ir embora, repetiu que se eu não saísse por bem, sairia por mal. Conversei com a Gabi, afinal ela era a dona da casa. Ela me disse para não dar atenção, que o marido estava apenas irritado por ela não ter alugado o imóvel para o primo dele. Mas aquela noite foi ainda pior do que a anterior. Os sons aumentaram e, para minha infelicidade, percebi que o causador era uma massa excessivamente escura. Parecia a sombra de uma entidade alta e magra, que se movia pela casa à vontade. Os vidros das janelas tremiam à sua passagem, como se uma pequena rajada de vento os atingisse. A cadeira que havia se movido antes tinha sido puxada por aquela coisa até o meio da sala, onde estava sentado, batendo o chão com a ponta de um dedo do pé, produzindo um som semelhante ao de água pingando. Da mesma forma, com um dedo longo e ossudo, batia nas paredes, e esse som era ouvido em toda a casa. Eu me levantei e peguei a Bíblia que sempre carrego comigo, pois, como já mencionei, sou um pouco sensível a esse tipo de situação e me apoio na Bíblia em momentos assim. Sem pensar muito, abri no Salmo 91 e comecei a lê-lo em voz alta, deixando a Bíblia aberta na página onde está a imagem da Virgem. Em seguida comecei a rezar
e aquela sombra desapareceu da mesma forma que havia surgido. Naquele dia, disse a Gabi que iria sair da casa, pois não queria problemas com o marido dela. Ela me perguntou o que havia acontecido, já que não entendia minha decisão. Então contei tudo. Com um olhar de quem não acredita, ela respondeu que se fosse por causa do que o marido havia dito, eu não deveria me preocupar, pois ela conversaria com ele e aquilo não passaria disso. Pediu que eu não saísse, pois a casa voltaria a ficar vazia e poderia ser vandalizada. Além disso, dificilmente eu encontraria outro lugar tão barato e tão perto do trabalho. Acabei aceitando ficar com a condição de que ela conversasse com o marido e que ele desfizesse o que quer que tivesse feito na casa para me expulsar. Ela concordou. Naquela mesma tarde, ao chegar em casa, resolvi procurar no jardim e no interior da casa qualquer coisa que indicasse algum tipo de trabalho feito ali. E de fato, atrás de algumas plantas de decoração, encontrei um pequeno saco preto. Abri com a ajuda de luvas e dentro havia cabelos e o que pareciam ser pedaços de osso e terra, possivelmente de cemitério. Borrifei tudo com água benta e decidi queimar o conteúdo em um local afastado da casa, mas ainda dentro do condomínio, onde não havia casas próximas. A situação melhorou por cerca de uma semana. Os sons pararam durante a madrugada e o ambiente voltou a ficar leve. Porém, isso durou pouco. 2 semanas depois, comecei a ter pesadelos envolvendo minha esposa, meus filhos, minha irmã e meu pai. Imaginei que aquilo estivesse relacionado novamente às ameaças recebidas. Contei tudo outra vez a Gabi, mas agora ela demonstrou certo incômodo. Disse que falaria com o marido, pois o fato de ser esposo não lhe dava o direito de decidir sobre algo que havia custado tanto a ela. Mesmo assim, decidi mudar de casa o mais rápido possível, pois o que quer que ele estivesse fazendo já estava envolvendo minha família. 3 dias depois, encontrei no mesmo condomínio uma casa semelhante. O aluguel era um pouco mais caro, mas pelo menos eu teria paz pelo restante do contrato de trabalho. Depois da minha mudança, na casa da Gabi passou a ser vista uma sombra durante a noite e o jardim começou a secar. A grama e as plantas murcharam como se o lugar estivesse abandonado havia anos, quando na verdade só tinham se passado algumas semanas. Mais tarde, ao término do contrato de trabalho, Gabi me pediu para estendê-lo por tempo indeterminado, pois havia vagas naquele programa federal. Fiquei até a primeira semana deste ano, mas nunca mais voltei à casa dela. Apesar de sermos amigos, optei por manter certa distância e tratá-la apenas em assuntos profissionais. Pelo pouco que conversamos depois, ela acabou se divorciando. Descobriu que o marido tinha envolvimento com a venda de drogas e queria usar a casa para montar algo onde o primo dele ficaria responsável. Além disso, ela soube que o marido escondia o conhecimento de alguns rituais, por assim dizer. Esse é o meu relato. Tenham uma excelente noite e lembrem-se de ter cuidado quando precisarem alugar algum imóvel ou local para que não sejam vocês os próximos a contar um relato.